Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite para quem está chegando agora, bom dia para quem vai ver pela manhã, boa tarde para quem for ver de tarde nos próximos dias. Sejam bem-vindos mais esse nosso encontro. E hoje eu queria dizer para vocês que essa é a última live da série Praticando a Lucidez. Na próxima semana nós vamos começar uma nova série. E nós vamos cada vez mergulhar mais em como fazer a aplicação, né, do conhecimento real nas coisas da vida diária. Como nós vamos trabalhar muitas questões daqui para frente, vamos enfrentar muitos desafios aqui para frente, do ponto de vista coletivo, das mudanças que acontecerão pelo mundo, cada vez nós temos que nos fortalecer mais de dentro para fora, nos assenhorar das nossas potencialidades. E o foco da próxima série vai ser isso, é esse empoderamento real, né? Que é realmente trazer as nossas potencialidades para serem utilizadas a nosso favor de forma consciente e libertadora, né? Que é importante. Então, sejam bem-vindos. E antes de iniciar a nossa reflexão de hoje, vamos fazer a nossa harmonização, que é extremamente importante, que é onde nós equalizamos as nossas vibrações, a nossa energia, vibração e consciência, para entrarmos em contato com as palavras que nos conectam a conhecimentos, que nos conectam a realidades com as quais nós vamos interagir neste momento. Então, a respiração, ela cria uma camada, né, de harmonia, de distância de consciência, para que nós possamos observar as coisas de uma forma tranquila, né, com o distanciamento necessário para ir assimilando aquilo que é útil e trabalhando, né? Então, é isso que nós vamos fazendo. Então, procurem se colocar de forma confortável nesse momento, deixando a coluna alinhada, ereta, mesmo que seja, viu, gente, que vocês estejam, se a pessoa tiver, por exemplo, algum problema de saúde, problema de coluna, e não pode ficar totalmente ereto, mas pelo menos reta, descruzando pernas e braços. E vamos começar com a respiração completa, que são 4 etapas, porém, cada um fazendo no seu tempo, que é inspira, pausa, expira, pausa. Essas pausas, elas são segundos, né? E são retenções de pulmão cheio e vazio que nos ajudam aos poucos a ir equilibrando o quê? O nosso próprio campo eletromagnético, porque a nossa respiração, ela equilibra também a energia, né? Negativo, positivo, lunar, solar pelas narinas, e vamos alinhando também os nossos veículos, nossos corpos físico, vital, etérico, né? O astral, o mental concreto, e assim nós vamos criando essa unidade conscientemente para que possamos ser senhores da nossa própria história, certo? Então, inspira, pausa, expira, pausa, cada um no seu tempo. Procurem relaxar a base do abdômen, a fim de que a respiração seja bem profunda ao inspirar. Joga o ar lá profundo na base e faz uma retenção com o pulmão cheio, que é o momento em que nós absorvemos essa energia prânica nas células, essa troca, essa revitalização, recarregando as baterias. E ao expirar, nós vamos irradiando por todos os poros, vamos criando a nossa aura, né? O nosso eletromagnetismo. E eu gostaria que hoje, especificamente, cada um dentro do seu ritmo, na sua respiração, pudesse olhar para si mesmo, para dentro. Primeiro, percebendo que através da própria respiração, quando nós vamos acalmando a respiração, os pensamentos vão desacelerando.
E na medida que nós vamos diminuindo a quantidade de pensamentos, colocando o foco da atenção na respiração, nós também vamos relaxando, porque cada pensamento gera um determinado grau de tensão, porque, de uma certa forma, os pensamentos se entrelaçam com as emoções. Então vamos apenas perceber isso, o fluxo da energia entrando e saindo no corpo, de forma natural, consciente. Levem agora o foco da atenção para os batimentos cardíacos e mantenha sua respiração profunda e serena. Primeiro sentindo pulsar os batimentos do coração físico. Observando a circulação do sangue no corpo. E, se for possível, procure sentir os batimentos cardíacos nas pontas dos dedos, dos pés e das mãos. É dentro, é para dentro que nós vamos ampliando a nossa percepção da vida. É para dentro que nós vamos encontrando com o pulsar da vida em nós. É olhando para dentro que nós podemos perceber a enorme e grande e perfeita sincronicidade de todas as funções, de tudo que existe no universo dentro de nós. Inteligência física, etérica, os pensamentos e os sentimentos criando e co-criando. E nós, como observadores silenciosos, conscientes, vamos gradativamente nos assenhorando de tudo isso. Somos os únicos que temos o poder de equilibrar toda esta vida que em nós existe. Somos os senhores da nossa própria existência. E na medida que vamos nos assenhorando, nós vamos nos conectando com as dimensões superiores de nós mesmos. E nesse estado de percepção consciente, nós inspiramos e expiramos, criando à nossa volta agora um ambiente de paz. Um ambiente de paz significa um ambiente em que nós estamos conscientes. Momento a momento, atentos. Atenção sem tensão. As energias, as vibrações e as diferentes linhas e níveis de consciência que se manifestam em cada circunstância da vida. Eu sou o que eu sou, momento a momento, aqui, agora e sempre.
Vamos retomando. Inspira, movimenta devagar o pescoço. Vamos chegando no nosso ambiente construído juntos agora. Embora seja um ambiente virtual, é o nosso ambiente comum. Nós estamos conectados, não existe tempo e espaço para a energia, né? Então, vamos começar com o tema de hoje. O tema de hoje, ele traz algumas perspectivas para que nós possamos juntos recordar, refletir e, ao tomar consciência, trazer para a nossa vida a fim de realmente melhorar a nossa condição de existência, né? Esse é o propósito. Então, quem controla você? De uma certa forma, nós viemos numa espécie de sono, de uma espécie de um sonambulismo, de uma espécie de hipnose de consciência, no sentido em que nós não sabemos muito bem quando chegamos no mundo, onde é a origem de nada, o que estamos fazendo aqui, o que vamos fazer. A gente vai meio que no piloto automático, vivendo, tateando a realidade, aprendendo a partir dos referenciais externos, de família, de escola, de cultura, de sociedade, de nação, etc. e tal. E vamos criando uma série de associações e começamos a chamar isso de realidade. E isso passa a ser uma referência para com que a gente olhe para a vida e determine a qualidade das nossas relações com tudo que existe. Bom, mas no momento em que nós estamos lidando com uma realidade lá fora que não nos deixa em paz, que não nos traz tranquilidade, que nós estamos angustiados com tudo que está acontecendo, é natural que a gente se pergunte: o que eu estou fazendo aqui? Para que isso tudo? Qual a finalidade de toda essa confusão, né? Então, por que estamos aqui? Essa é uma pergunta muito pertinente para nos apontar caminhos. Se você for responder através da mente concreta, provavelmente você vai encontrar uma série de teorias e filosofias racionais, intelectuais, que vão dar um monte de explicações. Mas essas mesmas teorias e essa mesma racionalidade não foi capaz de conduzir o mundo e a humanidade para um lugar de equilíbrio. Então, nós precisamos ter a coragem de buscar novos caminhos de respostas, né? E apontar um caminho real de evolução, que em outras palavras seria da nossa própria iniciação. Em quê? Iniciação do quê? Iniciação ao verdadeiro caminho da existência. Então, o que é de fato evoluir? O que é de fato iniciação? A gente fala dessas coisas, mas é quase que um verbo vazio de significado, né? Só com ideias a respeito. A grande maioria não saberia nem significar, nem dar origem dessas palavras, assim, né? Etimologicamente falando, nada. Então, evoluir a princípio mesmo, em termos de princípio, quer dizer nada. Por quê? Porque nós estamos vivendo com um falso conceito de evolução. É como se fosse assim, do latim, né? Na origem, a palavra evoluir é ex, né? Para fora, e volvere, que é dar voltas, ficando dando volta em si mesmo. Isso não leva ninguém para lugar nenhum, vocês concordam comigo? Então, é ficar dando volta. Sabe aqueles brinquedinhos de controle remoto que tem lá um radarzinho e aí tem aqueles aviãozinhos que ficam voando, 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 voando? Aí o que acontece? Vai para algum lugar? Não. Te ensina alguma coisa? Não. O que você tira disso? Diversão. E mesmo assim chega uma hora que cansa, né? Então você não vai a lugar nenhum e fica só na diversão.
Então é um falso conceito de evolução. Trazendo isso para a nossa realidade aqui do ponto de vista de conhecimento mesmo e de evolução enquanto seres humanos, nós fazemos isso muito dando looping, né? Fazendo voltas e voltas em cima de uma prática de tal coisa, uma seita, uma filosofia, uma religião, uma sensação de alegria, de júbilo, porque está fazendo isso, eu faço aquilo, a gente tem um rito disso, eu faço aquilo, eu faço mesmo cristal, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente tem uma série de aviãozinhos girando em torno de um ponto que nos dá, às vezes, assim, uma satisfação, uma alegria, mas não nos tira do lugar em que nós estamos. Não nos leva a lugar nenhum. Então é uma alegria às vezes, eu estou aprendendo isso, eu estou adquirindo conhecimento e etc e tal, então as pessoas estão aí bebendo tudo isso, adquirir conhecimento, a mente concreta comendo, né? Estamos alegres, não sei o que, a emoção astral, vibracional. Tem alegria, tem diversão, mas se você olhar bem de perto, de onde eu saí, aonde eu cheguei, do ponto de vista de consciência. Então nós precisamos estar alertos no sentido de não nos iludir com falsos conceitos de evolução. Por quê? Do ponto de vista do proto-indo-europeu, que é o tronco de onde todos os idiomas saíram, ela nos remete a evoluir, nos remete ao conceito de X, que tem o P, o G, o H e o S, que é como quase que fosse eggs, que é ovo, egg, né? Egg, ovo, e que vai nos remeter lá na Lemúria. Quem não teve oportunidade, é bom ver sobre quando nós falamos aqui nas lives sobre antropogênese ou no workshop nosso sobre o sexo, mistérios e decorrências, onde nós falamos sobre antropogênese, né? E quando que foi que o ser humano passou a ter ser homem e mulher, né? O feminino e o masculino, né? Então, evolução do ponto de vista correto na verdade, sair do lugar que você está fazendo um movimento espiral. Não é ficar girando em círculos. Entendem a diferença? É um movimento espiralar, é uma espiral que sobe, que te tira de um estado, que te tira do denso para o abstrato, do mais denso para o sutil, né? Então, esse processo isso se dá na matéria, tá? Nós vamos dizer por quê. Nós estamos saindo de um nível de compreensão densa para uma compreensão mais sutil da vida. Aí as pessoas às vezes podem se perguntar assim, tá, mas se eu mesmo, o meu verdadeiro eu, é um eu abstrato, é um eu espiritual, é um eu divino, eu tenho que evoluir em quê, né? Porque imagine só, se eu já sou luz, se eu já estou numa condição original de consciência e de luz, então o que é evoluir? Para quê? Então, uma coisa importante agora, uma dica importante. Toda vez que nós falamos sobre evolução, nós estamos falando em termos de matéria. Lembra que eu falei que existe a matéria do plano físico, a matéria vital, a matéria astral, a matéria mental. Tudo é matéria, mas em diferentes frequências, vibrações e substâncias. Mas tudo é matéria. Então, é a matéria que está desejando evoluir. É a matéria que está querendo compreender bem quem ela é. É ela que está em processo de evolução. É a manifestação na matéria que busca evolução. Então, quando a gente vê essas perguntas, por que isso? Por que aquilo? Para quê? De onde? Quando? De quem? Até quando vai existir essas coisas? Isso são todas as perguntas da matéria, certo? Que está buscando evolução. Essas respostas são sempre individuais. Por quê? Porque cada um tem um caminho único. Não existe ninguém que tenha o mesmo caminho. Pode caminhar do lado,
mas cada um, olhando para a mesma direção, mas cada um tem o seu próprio passo, seu próprio ritmo, suas próprias coisas para resolver, para aprender, para desenvolver, ou seja, cada caminho é único. Então, as respostas que a matéria pergunta, para cada um serão distintas, certo? Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, resolveu que para evoluir você vai fazer agora parte da ordem lá, disso aqui, do cristal da ametista. Vou fazer agora, eu faço parte da ordem da ametista. E aí o que vai acontecer? Você começa a entrar nessa nova ordem, e aí você vai encontrar pessoas, você vai lá, discute, a gente faz ritual, faz isso, faz aquilo, não sei o que, mas no final não aconteceu nada. Você tá ali, né? Ao invés de você ficar indo e fazendo um monte de coisa, e lendo um monte de livro, e buscando um monte de informação, sabe o que é bom fazer ao invés de tudo isso, gente? É sentar. E aqui tem uma dica de praticar lucidez. É sentar. Sente alguns minutinhos. Faça silêncio. Pegue um parágrafo de algo que você realmente sinta que teve ressonância em você. Não porque alguém disse, não porque o outro acha que é, não porque aquela seita diz que é assim, não porque não sei o que. Não. Pega alguma coisa que você sente. Você não tem que falar com ninguém. Você não tem que explicar nada para ninguém. Sente. Tenta silenciar sua mente por 2 minutos. Dar esse relaxamento interno. Pensa sobre você mesmo. Entre em contato com algo, contemple a natureza, contemple uma flor, contemple uma paisagem, como se estivesse olhando pela primeira vez a vida. Sente o silêncio. Eu garanto a vocês que isso traz mais evolução do que qualquer parafernália externa. Não, nada se compara, certo? Nós estamos saindo do 4º nível evolutivo, que é mente concreta, intelecto, racionalidade, e estamos indo em direção à mente abstrata, onde a percepção, a consciência, a nossa capacidade de sentir, de perceber em múltiplas dimensões será mais presente. Então, tem muito mais evolução quando você faz isso e muito menos entrelaçamento, porque nós estamos com uma mania horrível de nos entrelaçar com qualquer coisa, com essa modinha de tudo junto e misturado, que não sei o que, não sei o que. Nós somos uma unidade cosmicamente falando, gente, mas presta atenção no nível de coisas que nós estamos nos entrelaçando. Conversas, lugares, presta bastante atenção, porque isso é um dreno de vida, tá? Então, uma coisa importante é o seguinte, como a gente está falando sobre o que controla a gente, eu vou trazer essa perspectiva de entender isso que nós já entendemos, entender, né, a perspectiva da evolução, da iniciação, do que é melhor fazer, e agora eu vou trazer uma lei que é cosmicamente intocável, que chama-se livre-arbítrio, certo? O livre-arbítrio ele é totalmente divino. O oposto dele, o que acaba com ele, é uma coisa chamada determinismo. É quando alguém determina que você só evolui se for desse jeito, você só faz, você tem que fazer esse ritual dessa forma, você só pode se comportar desse jeito, para você ir em algum lugar você tem que ir desse jeito. Então, esse determinismo, e quanto mais ele fica maior e domina mais massas e mais coletivo, ele vai roubando a possibilidade do exercício do livre-arbítrio, ou seja, rouba a liberdade da sua existência. Nós temos que estar muito alerta neste momento, tá? Nós estamos num momento agora de grandes decisões. Se você não souber quem está decidindo em você, o que em você é o principal agente para a sua tomada de decisão, você pode cair
em grandes armadilhas. E isso vai ser o inferno absoluto internamente falando, certo? O seu inferno. Então, primeira coisa, se o livre-arbítrio existe e é divino e ele é atribuído a uma categoria evolucional que se chama ser humano. Os seres humanos é a categoria evolucional que possui livre-arbítrio. Olha as outras abaixo da gente. O animal, ele é alma grupo, espécie, comporta daquela forma, tem seu limite. Olha o vegetal, olha o mineral e olha o ser humano, né? Então, primeira coisa, a partir do momento em que você é o agente da sua existência, e deveria ser cada vez mais, e tem livre arbítrio para escolher, para decidir, você nunca pode, entre aspas, culpar, atribuir culpa a B ou C fatores externos sobre aquilo que você está vivendo e decidindo. Ah, Emília, não, mas como é que é isso? Não, é isso mesmo, porque é o seguinte, todos os elementos externos, A, B, fulano, beltrano, protocolo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, são elementos que para que você tome qualquer decisão em relação a eles, você vai fazer uma réplica deles dentro da sua alma. Você vai replicar aquilo, vai trazer aquilo para dentro de você, para você poder medir, pesar, raciocinar e você vai decidir sim ou não. Então a decisão é sua. Ah, não, mas aí você pode chegar para mim e falar: não, mas a pessoa decidiu porque eu não conhecia, não tinha, era ignorante nisso. Não tem problema. A questão aí é só profundidade de conhecimento. Mesmo tendo um conhecimento menor, dentro desse conhecimento menor, quem no final da história decidiu foi a pessoa. Como que ela decidiu? Baseada em quê? O que a pessoa pode decidir, gente? Baseada em quê? No instinto, na emoção, na razão, na intuição. Hoje, no nível de evolução que a gente se encontra. Então, se você não sabe com que base você está avaliando as suas circunstâncias para tomar decisões, você vai deixar que o instinto, a base, né, o mental concreto, a mente concreta, a racionalidade, o intuitivo, né, que ainda é meio assim obscuro, sempre está alguma coisa dessas dimensões decidindo dentro de você em relação à sua vida. Então, quando acaba a sua necessidade, isso é uma coisa importante, tá? Se nós temos esses elementos para tomar decisão, nós precisamos conhecer como é que eles funcionam, concorda? Então é o seguinte, já que eu preciso evoluir e que eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou agora, diante de tudo que está acontecendo na minha vida, ou no mundo em que eu me encontro, na situação, etc e tal, eu preciso entender como essas forças acontecem, né, dentro de mim. Então, uma coisa importante. Evoluir para quê? O que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas só vão encontrar respostas quando nós cessarmos em nós. Eu quero, eu desejo, eu tenho, eu vou querer, é meu, é seu, é nosso. Enquanto isso estiver na pauta, vocês podem ter certeza que vocês não estão no andar de cima para tomar decisão. Porque é o seguinte, quando acaba a necessidade de atender esses anseios, esses desejos, esses medos, esses horrores, esses pânicos, essas antipatias, essa repulsão, quando você para de viver atendendo essas forças em você, começa a sua verdadeira evolução. Agora, enquanto você estiver se debatendo nessa água rasa, porque fulano fez isso, que antipatia fez com ele, eu tenho repulso, eu detesto que faço isso, eu faço aquilo, né? Enquanto você estiver navegando
nesse mar astral, de atender a todos esses elementais que estão aí te perturbando, você tá igual aquele aviãozinho rodando, entendeu? Sem sair do lugar. Então, para você sair do lugar e entrar numa outra atmosfera, numa outra questão, você vai precisar ter uma maestria que não é complicada. A verdadeira evolução começa quando você fala o seguinte: chega uma pessoa e essa pessoa vai chegar para vocês e vai falar alguma coisa, aquilo vai criar ansiedade, vai criar medo, vai criar pânico, vai criar terror. A mídia vem e fala uma coisa, você fica, ai meu Deus, e agora que você desespera, sai correndo para atender aquele medo que surgiu plantado ali. Enquanto você estiver assim, você não é senhor da sua história. Então nós temos que caminhar para uma coisa, para começar a verdadeira evolução, que se chama neutralidade aqui agora. A pessoa vem, respira, observa o que é aquilo. É um instinto dela, é instinto, é medo, é emoção desenfreada, pensamento maluco, desencabeçado, né? Vai para não sei o que, parará, papapá. Ou seja, é isso que você está fazendo? Não. Então você simplesmente está entrando em ressonância com aquilo, pegando carona no estresse alheio e deixando você navegar naquela lama ali junto, você está rodando em círculo. Então quando você entra na neutralidade, você fala, não, peraí. Aí você respira, você vai respirando. Como existe sempre uma conexão entre a gente e o que está lá fora, à medida que você começa a olhar para o que está acontecendo com olhos de quem tem consciência, faz essa leitura, e aí você cria uma certa distância, você começa a ter uma neutralidade. Neutralidade, como eu já falei aqui em outras vezes, não é indiferença. É uma neutralidade, quer dizer o seguinte, não, eu não vou entrar nisso, isso é aquilo. Isso é trazer razoabilidade para a sua emoção. Por quê, gente? Porque é o seguinte, evoluir por obrigação, tem gente que está agora nesse tempo agora que a gente está todo mundo falando, tem a transição para 5D, para ter todo mundo desesperado, eu tenho que saber isso, o que eu faço para poder conseguir? Gente, isso é viagem, isso aí não tem nada de real, não existe, pelo contrário, é uma parada, para tudo, não é sair dando tapa aqui, correndo para lá, pegando qualquer coisa, não é salada de loucura alheia, não. Aí agora está na hora de exatamente esvaziar, em vez de enfiar um tantão de coisa. E aí o que acontece? Estamos aqui para a única obrigação, já que o livre-arbítrio é divino, a única obrigação única e maior obrigação que cada um tem é o que nós devemos em termos de dívidas e o que nós prometemos a nós mesmos, que é o motivo para o qual e pelo qual nós estamos aqui, agora, desse jeito, nesse tempo. A nossa obrigação é cumprir o que nós devemos e prometemos a nós mesmos, a nossa agenda oculta do para que estamos aqui. Por que é isso? Nós estamos aqui para equilibrar o que nós fizemos. Então, as pessoas ficam falando, meu Deus, o pecado original. Esquece pecado, não existe esse tipo de pecado original, não. Porque isso é a prova maior de que existe um Deus injusto e vingador. Não existe Deus. Deus não dá nada, Deus só fala o seguinte, equilibra-se. Ele já deu tudo que tinha que dar pra gente. Inteligência, capacidade, consciência divina, tá tudo já aqui. Ele fala, agora usa e equilibra. Certo? Então, nós, no momento em que nós estamos, não existe o conceito de culpa no universo, tá? Então, no lugar de pecado e culpas, que a gente carrega, não porque eu tô aqui, porque eu tô pagando isso, porque eu tenho que fazer aquilo, inventa um monte de história. Nós vamos substituir, isso é uma dica muito prática. Essa sensação de culpa que drena a gente para um lugar que a gente não sai do lugar.
E essa noção de pecado, de que eu errei, de que eu sou culpado, de que eu não sei o quê, essas duas misturas aprisionam a gente no pior lugar que a gente pode um dia estar. Nós temos que substituir essas duas coisas por duas coisas muito simples. Busca do equilíbrio. Só isso. Eu estou aqui buscando o perfeito equilíbrio das coisas. Que coisas? Só quem pode buscar equilíbrio de alguma coisa é aquele que desequilibrou esta coisa. Simples assim. Ai, Emília, não entendi nada. Parece coisa de maluco. Não, vou voltar e vou trazer. Nós estamos aqui para equilibrar o que nós fizemos. Estamos aqui em busca de equilíbrio. É culpa de alguém? Não. Nossa. Deus está nos punindo? Não, de jeito nenhum. O outro desequilibrou e eu agora estou aqui para equilibrar? Não, também não. Vou falar uma frase aqui para vocês entenderem, que foi uma frase que o Jorge Ouro fala e que eu achei perfeita. O meu hoje, ou seja, o dia de hoje que você está vivendo, lembra a hora que você acordou, tudo que você fez até agora. O meu hoje continua exatamente onde terminou o meu ontem. Guarda isso. E sempre o meu amanhã será e vai começar exatamente onde terminar o meu hoje. E assim é para todos, é para todos. Então, gente, é o seguinte: se é assim, como é que está a sua vida hoje? Para e pensa um pouquinho, né? Para e pensa um pouquinho. Então, se minha vida hoje eu nem sei, já que é assim que eu tô aqui para buscar o equilíbrio daquilo que eu fiz, para equilibrar as coisas que eu já fiz, eu tinha muita vontade de ter acesso às minhas vidas passadas. Esqueça, esqueça totalmente. Você quer saber o que foi sua vida passada? É só olhar como está a sua vida hoje. Sabe por quê? Porque a vida hoje, tudo que nós desejamos um dia, é a nossa vida de hoje. Tudo que nós odiamos um dia, ou amamos muito um dia, são as nossas tendências de hoje. E tendência não é obrigação, é tendência, certo? Vamos lembrar disso. Então, tudo que cada um de nós teve em excesso, ou não teve em excesso, ou seja, teve em escassez, tudo que nós desejamos em excesso, está norteando cada dia toda a nossa opção de vida de hoje. Os desejos, as aspirações. Vou dizer para vocês que esses desequilíbrios do passado, quando a gente vai viver uma nova existência, vai nascer, eles são responsáveis até pela escolha do lugar onde nasce, da família, da língua, da cultura, das pessoas que você vai conviver mais próximas, até o seu gênero. O que vai depender do tipo de desejo, aspiração e atração que você teve no passado. Então tá tudo desta vida de hoje foi norteado na balança do equilíbrio do que foi feito antes. Então ninguém, gente, presta atenção bastante nisso. Se na outra vida você tinha uma loucura, você saiu correndo loucamente, sem na correria danada e deixou cair pedras pelo caminho. Ninguém vai colher as pedras que você deixou no caminho. Ninguém. Você vai ter que, na próxima oportunidade, próxima existência, pacientemente, você vai ajoelhar, dobrar seus joelhos, colocar na terra, pegar aquela pedra que você deixou caída no caminho e vai colocar ela, juntar ela com as coisas que você tem. Então, o que vai definir o próximo passo da sua vida hoje
é como você vai tratar a pedra. Presta bastante atenção nisso. Como você trata a pedra que você deixou cair no caminho? Quem são as pedras do seu caminho? Se você usar a pedra no caminho, ela pode causar acidentes, machucar. Agora, se você pegar aquela pedra e encontrar para ela um lugar na construção de uma casa, ou se você colocar ela na construção de uma ponte, ao invés de machucar, ela vai proteger. Então, a forma como a gente trata a pedra, que a gente tem que pensar quais são as pedras do nosso caminho, vai determinar o que a gente vai fazer em seguida, sabe por quê? Se ficou no caminho a pedra, então eu vim foi para juntar ela. Se ela ficou na casa, então na próxima vida eu terei onde morar. Se eu coloquei na ponte, na próxima vida eu terei uma segurança para cruzar caminhos, atravessar rios, né? Então, gente, nós precisamos compreender, como a gente faz aqui, compreender a verdade, mas precisamos aceitar a verdade, porque às vezes a gente compreende os conceitos, os novos aspectos de uma verdade que nos leva a, de fato, à evolução, e aí a gente rejeita, compreende, mas não aceita. Aceitar os aspectos novos da verdade é que faz a nossa ignorância desaparecer. Pensem nisso. Se você quer se livrar das ignorâncias que têm te aprisionado durante muito tempo e coletando pedras aí sem parar pelo caminho, nós precisamos agora abrir novos horizontes para ter novas faces da verdade, para que nós possamos nos libertar. Então, dito tudo isso, que evolução não é ficar rodando em looping, se iludindo com falsos, adquirindo uma biblioteca de informação e não consegue ficar um minuto em silêncio. Nós temos gente que entender o conceito de evolução, entender o conceito de livre-arbítrio, entender que nós somos regidos por instinto, emoção, mente concreta, né, razão, intuição, e o mundo espiritual mal consegue nos alcançar porque nossa alma não está permeável, às vezes, de tão denso que está a coisa lá. Então, quando a gente fala isso, a gente pergunta, que é o objetivo do nosso encontro, o que em você, ou quem, que vozes tomam as decisões para você? Como é que você faz, nesse momento que a gente está vivendo, para tomar uma decisão, em que caminho seguir, como responder algo que uma pessoa te diz, lidar ou não com determinadas circunstâncias, participar ou não de determinadas conversas, assistir ou não determinados filmes ou eventos, ir ou não a determinados locais. O que é que te move? Quem ou o que em você está tomando essas decisões? Aqui está a chave da nossa libertação. Então vamos lá. As pessoas costumam dizer que nós temos, né, o hemisfério direito e o esquerdo. Isso é uma divisão didática, certo? Porque o que existe mesmo é a mente universal. E a mente universal, ela tem o que? Ela vai do mais denso ao mais sutil, das coisas mais densas às mais espirituais, às mais elevadas, mais abstratas. Então, no hemisfério esquerdo, que as pessoas falam, não, tá só racionalidade, não. No hemisfério esquerdo está, de fato, uma parte da mente universal, né, no hemisfério esquerdo, está uma parte da mente universal que lida com as coisas mais densas. Presta atenção nisso, com as coisas mais densas. O hemisfério direito
é a parte da mente universal que lida com as coisas mais abstratas, certo? Só que no momento que a gente está vivendo, o nosso momento de evolução, o momento atual da humanidade, a alma, que eu já disse aqui várias vezes, que é o somatório, é o entrelaçamento entre parte da mente universal com as nossas emoções, e de uma certa forma a alma está separada da sua origem, tem que lembrar disso. E hoje em dia é difícil, porque entrelaçou mente e emoção na alma, é difícil você ter um pensamento desvinculado de uma emoção. Então, a forma mais fácil que a gente tem para armazenar uma informação, um novo conhecimento, é quando a gente conecta ele a um tipo de emoção, é ou não é? Você pensou, nossa, a pessoa falou isso, eu senti aquilo, pronto. Aí conectou, não esquece mais. Então, quando a gente conecta um conhecimento a uma emoção, se ambos são densos, alguém falou algo ou disse alguma coisa que te fez sentir mal, aquela densidade cria uma mistura entre a razão e a emoção e cria um isolamento, como se fosse assim, uma crosta, uma membrana que isola a mente, a razão, a mente concreta da nossa capacidade de abstração e de intuição. Então, a única maneira da gente aproximar a nossa razão, a nossa emoção, da nossa intuição, do nosso ser mais divino, é sendo quem verdadeiramente nós somos. Porque quando a gente passa a ser momento a momento, aqui e agora, na neutralidade, sem se autoconceituar de nada, eu sou assim, eu sou assado, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Eu estou aqui, eu estou aprendendo a compreender quem eu sou. Na medida que eu vou caminhando, à medida que a vida vai me trazendo as circunstâncias, os desafios, eu vou sendo. Eu vou lidando com eles, aprendendo a conhecer o que eu penso, o que eu sinto, o que me move em relação àquela circunstância, àquela situação, certo? Então, quando a gente começa a ser quem realmente nós somos, a vida começa a ficar mais leve e a gente começa a ter capacidade de arrancar, transformar, transmutar, sublimar os grilhões, ou seja, esse entrelaçamento dessa cadeia elemental que nos aprisiona, que aprisiona o raciocínio à emoção, certo? Prendem o raciocínio à emoção. Aprisiona. Então, quando a gente começa a ficar nessa neutralidade que eu falei aqui, é como se a gente começasse a sublimar, a limpar, a jogar jogar o primeiro esguicho de água na lama densa do nosso próprio astral, certo? Então, hoje, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, você fala, nossa, mas não vai demorar demais para acontecer? Não, não vai não, tá? Porque nós estamos agora num processo de potencialização quântica, certo? Quanto mais pessoas vão despertando, o nível de pessoas a tomar consciência vai aumentando exponencialmente e quando a gente menos esperar, a grande virada vai se dar. Então, hoje, a maior parte do discernimento, a nossa capacidade de discernir as coisas para tomar decisão, gente, emana da emoção e dos instintos. Olha só. A gente não consegue ter a nossa vontade soberana, a nossa sabedoria, a nossa intuição para nos ajudar a tomar decisões. Então, é pouca racionalidade. A mente racional não tem quase voz, tá muda quase, porque não consegue raciocinar. A emoção, ela é, na verdade, a senhora absoluta. A mente abstrata, intuitiva, tá ali pacientemente aguardando para começar a participar da nossa história evolutiva, da nossa iniciação. E, na maior parte das vezes, esse mundo mais sutil, abstrato, é visto pela emoção, pelo instinto, que é a base do discernimento das pessoas, de um modo geral, vê isso como utopia,
como algo inatingível, isso não vai existir nunca. Quem está falando isso é a mente concreta, embolada com emoções, com experiências densas. Não podemos dar ouvido a essas vozes, certo? Então, quem dirige a humanidade hoje, né? Quem dá são os poderes, né? As pessoas estão ali, os poderes, a permissividade que as pessoas permitem, né? A falta de um conhecimento maior e real que alimenta e retroalimenta uma ignorância imensa sobre quem eu sou e como eu funciono, né? Isso é uma coisa incrível. Como é que a gente deixa? Então, o que dirige a humanidade hoje? Quem dirige você, se você estiver nadando aí, né, pegando, surfando essas ondas aí? O que está dirigindo as suas decisões e tomando conta da sua vida é um conglomerado de racionalidade coletiva e a senhora absoluta emoção e o instinto que é usado como cavalo de batalha da emoção. Então, quando a pessoa chega naquelas reações instintivas, aquele instinto é o cavalo de batalha de uma emoção desenfreada, desprovida de qualquer raciocínio, de qualquer pensamento, muito menos de um nível espiritual de compreensão da existência. E aí você pensa que você não está fazendo uso do seu livre-arbítrio, não está saindo do lugar, não está evoluindo, não está indo para lugar nenhum, se ilude com qualquer coisinha que qualquer um trouxer, entra e embarca em histórias e mentiras coletivas e que estão trazidas. Gente, chegou a hora de parar com isso, certo? É total. Por quê? Senão, nós vamos ficar igual aquele aviãozinho, rodando, divertindo. Ah, agora não, hoje tá bom, hoje tá ruim, hoje tá bom, hoje tá ruim. Isso aí não é evoluir. Então, a normalidade hoje, que as pessoas chamam de vida normal, que o normal, a normalidade hoje não passa de um grande mar de ignorância, de falta de conhecimento real. Então, qual é a saída, gente? Qual que é a saída? Não adianta você semear cactos lá atrás e ficar hoje chorando porque não colheu o pêssego. Não tem jeito. Plantou casco, vai colher cacto. Vai se espinhar, vai chorar. Então, as pessoas precisam agora, primeira coisa, desconecta das muletas pseudo-evolutivas. Sai do auto-engano. Literalmente quer dizer isso. Para de se auto-enganar. Quando você está diante de uma coisa, seja religião, doutrina, seita, conversa, evento, seja lá o que for, isso aqui está resultando em quê para mim? O que está acrescentando? Ah, isso aqui só está me divertindo. Ah, quero divertir agora? É uma coisa consciente? Então fica aí divertindo, tudo bem. Tem o direito de fazer o que você quiser. Não tem problema nenhum. Mas se é consciente, maravilha. Não, isso aqui eu estou aprendendo alguma coisa que vai ser útil para a minha vida e vai mudar a minha forma para melhor. Tá. Aproveite, assimile e transfigure isso em você. Agora, as pessoas estão usando todo tipo de muleta, e principalmente espiritual, viu, gente? Nós temos que parar de usar muleta espiritual também, de achar que porque eu faço isso, faço aquilo, eu tô, sabe, estar no caminho espiritual não significa que você tem direito a um terreno no céu, não. Isso é metaforicamente falando. Estar no caminho é estar no caminho, e mais nada, ponto. Então, quem está no caminho tem que fazer o quê? Andar. Então, precisa andar. Não basta falar, estou no caminho espiritual. Eu preciso andar nesse caminho. Eu preciso sair do lugar que eu estou. Senão você está rodando, está no falso conceito de evolução. E por que a gente precisa evoluir? Porque nós estamos aqui, gente, para equilibrar as coisas. Então, é sair desse mar de ignorância, que a gente chama de normalidade, e ter coragem, porque hoje as pessoas estão buscando o quê? Ou elas vão buscar, né, as mais diversas muletas externas para poder dizer que está fazendo alguma coisa diferente, que está evoluindo, que está não sei o que, nessa ansiedade, né, maluca. Ou então elas vão para aqueles negócios, eu tomo aquilo, eu faço isso, e se intoxica e dá mil desculpas. O que acontece com essas intoxicações que as pessoas usam?
seja de conhecimento, seja de substâncias alucinógenas, tóxicas, etc. e tal, que as pessoas bebem, etc. e tal. O que ocorre? Que muita gente hoje está aí no caminho das drogas, está dizendo que está vendo coisa. Você está só simplesmente rompendo temporariamente a barreira ou o limite que protege, né, daquilo que protege o seu estado de vigília do seu mundo astral. Então, o que acontece? Quando você rompe essa membrana que protege, você fica vendo o seu mundo astral. O que tem no seu mundo astral? Tudo que você deseja, tudo que você projetou nele. Aí você fala, não, eu vi Buda, eu vi não sei o quê. Não, você está vendo nada, você está vendo o que você projetou que está ali, né? Porque é assim que funciona. Vê o que não deveria ver, não contribui com nada. Quando você passa daquilo, se olhar para sua vida, não passa de uma projeção astral. Quando você olha para sua vida, ela continua do mesmo jeito. Então, gente, é auto-engano. São adultos se comportando como não deveriam, do ponto de vista evolutivo, buscando o céu, pseudo céu, no inferno dentro dele mesmo, que é o astral. Então, nós precisamos o quê? O ser humano, o que é o ser humano, gente? O que cada um de nós, o que cada um de vocês são? Vocês já viram esse negócio de telefone celular? Que cada ano vem, último modelo, última tecnologia, cada um vem com tudo que o antigo tinha e mais alguma coisa, não é isso? O ser humano é a tecnologia de ponta da cadeia evolutiva que nós fazemos parte. O ser humano tem em si tudo que já existiu em termos de desenvolvimento do reino mineral, vegetal, animal, sistema neurovegetativo, né? Que é o nosso sistema, que atinge a nossa memória, que está tudo ligado. Nós temos nós somos o resultado evolucional com tudo acontecendo. A gente tem mente, a gente tem os 5 sentidos, a gente tem emoção, a gente tem instinto, a gente tem potencial de várias e múltiplas inteligências. Nós temos todas as tecnologias do universo encapsuladas numa matéria, que o nosso corpo é um corpo de matéria e de minerais, nosso corpo é um corpo mineral, que ainda não estão matéria e minerais que ainda não são totalmente conhecidos. A gente não conhece totalmente nem o nosso próprio DNA. O ser humano, em termos de conceito, é algo inimaginável. Cada um de nós tem o direito de escolher fazer o que quiser da vida. Se você quiser escolher um ser humano com toda essa potencialidade, com tudo que ele traz dentro de si, se vocês quiserem escolher passar a vida inteira deitado na rede, não fazer nada, você pode. Livre-arbítrio. Você pode. A vida inteira. O que vai acontecer? Nada. Vai acontecer o seguinte, que se o processo da sua existência, não só nessa vida, da sua existência como um todo, tiver 100 etapas, você vai passar 99 delas na rede, deitado, sem fazer nada. Quando chegar na última, de uma forma ou outra, você vai ter que sair correndo para fazer as 99 em uma só. E vai cair, vai machucar, e vai chorar, e vai espernear, e vai reclamar. Então, acorda agora. Acorda nesse momento agora. Esse é o nosso momento. Esse é o momento. Busca a sua verdadeira iniciação. Para de brincar com a sua existência. Você pode até ser brincalhão. Nada, não tem nenhum problema ser brincalhão, bom astral, energia boa, sorridente, né? Porque essa é a nossa forma de coletar felicidade. Então, busca a sua verdadeira iniciação por uma questão apenas, não é de obrigação. Porque eu quero ir para 5, não existe nada disso. Eu vou para lá, não. Nós vamos mudando de frequência. Vamos evoluindo em termos de vibração, energia e consciência. Então não adianta você se auto-enganar, sair correndo desesperado, dando tiro para todo lado. Não é mais fácil, você chega mais rápido lá se você sentar e aprender a contemplar, nem que seja 5 minutos por dia. Então, assim,
Por consciência, se você tiver que se buscar um conhecimento, que seja um conhecimento iniciático, que vai realmente tirar você desse looping do aviãozinho que roda em volta de si mesmo, parecendo que está evoluindo, né? Vou fazer volta em volta de algo, e começa a aspirar lá. Busque um conhecimento iniciático para aplicar na sua vida. Porque as pessoas correm atrás da tal grande felicidade, a felicidade eterna, a felicidade perene, que não acaba muito, todo mundo quer. Mas ela só vai ser conquistada quando você consegue a cada dia, no processo de autocompreensão, começa a conseguir ser feliz todo dia um pouquinho, coletar pequenas felicidades na sua cesta existencial. E é o somatório dessas cestas que foram experimentadas dentro de você, que te libertaram das suas autocriadas limitações, que te libertaram das emoções densas, que te levaram para um lugar muito mais leve, onde a vida é muito mais bela e fantástica. Elas não estarão lá fora, elas estão dentro. Então, se você for coletando, um dia você vai chegar num ponto em que você vai estar vivendo a plena e perene felicidade, porque você coletou a cada dia as pequenas felicidades das suas experiências interiores, que ninguém te tira e que estarão com você eternamente. Isso, gente, é evolução, é iniciação, é ir para dentro, não é ficar, sabe, tirando o selfie da sua meditação. Isso é auto-engano. Não existe, certo? Então, vamos agora buscar conscientemente, verdadeiramente, dia após dia, o equilíbrio. Equilíbrio do quê? Das coisas. Que coisas? Das coisas que nós trouxemos para equilibrar. Que coisas são essas? São os excessos, a escassez, aquilo que eu fiz de menos, aquilo que eu fiz de mais, aquilo que eu desejei de menos, de mais, que eu vi nessa vida, estou corrigindo com família, pessoas, circunstâncias, situações, etc. e tal. E na medida que você vai fazendo isso, o bom e a boa notícia é que isso ele é exponencial, porque como a gente está todo conectado aí nessa densidade astral, cada um dessas densidades que a gente vence com luz, com compreensão, com consciência, com evolução, elas começam a enfraquecer as demais no plano astral. E assim nós vamos catalisando uma reação em cadeia, efeito dominó, né? Onde nós vamos limpando o astral coletivo, tornando o nosso próprio astral muito mais leve e o ambiente que a gente vive, que é o nosso entorno, também. Então é um trabalho que você faz por você e pelo todo, porque assim nós estamos conectados. Então, gente, é isso o recado de hoje, né? Nossa próxima série começa na semana que vem, no dia 5 de julho. Quem quiser buscar informações, tem os workshops aí também, né? Vocês depois podem procurar fazer. Nós temos alguns workshops que são temáticas que a gente aprofunda, né? Como esse que passou, o último, nós falamos exatamente como funcionam os reinos, essas coisas. Então, cada um dos workshops vai trazendo um mergulho, mas um mergulho que te conecta com um conhecimento que te liberta dessas coisas, real. Né? Caso contrário, se assim não fosse, eu jamais me colocaria aqui na condição de fazer isso, porque eu estaria me encrencando violentamente do ponto de vista evolutivo. E é a última coisa que eu quero. Então, assim, vamos indo para a nossa harmonização final. Nossa nova série começa na semana que vem, ela vai se chamar Equilibrium. Exatamente a busca desse equilíbrio. E nós vamos fazer algumas coisas um pouco diferentes dessas aqui, certo? Mas eu garanto para vocês que vocês vão gostar e vai ser muito útil, porque agora nós precisamos fazer coisas muito úteis, né? Que sejam imediatamente aplicáveis a nossas circunstâncias imediatas, a curto, médio e longo prazo. Então, gente, vamos para a nossa harmonização final. Eu queria agradecer essa oportunidade de poder fazer essa reflexão, porque muito mais do que quem está aqui agora, né, cada
cada um tem uma teia de relacionamentos. Essas teias vão se conectando, cada um de nós que compreende isso, que recorda isso e entende isso, vai tecendo de uma outra forma um novo ambiente para a nossa existência coletiva. É aí que está a nova terra, nas novas âncoras do novo ciclo que está aqui, né, já começou e do qual nós estamos fazendo parte bem no início e não é por acaso, certo? Nós pedimos para estar aqui. Então, vamos nesse momento colocar nosso corpo alinhado, inspirar e expirar. Vamos nos apropriar da nossa existência. Vamos entender que em nós está a resposta, em nós está a capacidade de libertação, do uso adequado do livre-arbítrio. Em nós está, em todas as potencialidades que nos foram confiadas, a condição de nos libertar de qualquer ignorância que nós sustentamos e que nos aprisionou até hoje. O ser humano é uma criatura extraordinária, é o top, né? A linha top no processo evolutivo, e nós temos que fazer jus a isso. Mesmo sabendo que muitos dos nossos semelhantes e irmãos de humanidade ainda continuam dormindo. Não tem problema. A gente vai sustentando isso aí e uma hora acorda todo mundo. E, paralelamente, a gente abre, né, condições para que a energia do novo ciclo possa descer de forma cada vez mais intensa, com o auxílio das hierarquias que nos assistem. Então, inspira profunda e suavemente. É bom que na medida em que a gente vai sentindo que está tudo em nós, quando a gente consegue dizer não, silencia esse pensamento, vou reestruturar, vou reformar, vou reformular essa percepção. A gente vai brincando com as possibilidades da criação, a gente vai estabelecendo um novo ambiente para a nossa vida dentro de nós. Isso é cura. A iniciação, ela cura a surdez porque nos faz ouvir diferente. Ela cura a visão porque nos faz enxergar além. Ela cura a ignorância porque nos amplia a percepção e nos faz acessar a sabedoria que está disponível para nós. A iniciação não é um bem de consumo. A iniciação é a saída de todos os problemas que hoje nos oprimem. Inspira, expira. Vamos agradecer a nossa existência, esse momento, consagrando com a energia da vida a própria vida, de forma consciente, amorosa, gentil, buscando o equilíbrio de todas as coisas que nós, um dia, por ignorância, desequilibramos. Inspira e expira. Muita paz, muita luz
e até semana que vem, nosso próximo encontro.